ele caça um elogio, mesmo aparentando ser alguém humilde. Não é isso que a Bíblia chama de humildade, vocês sabem disso. Mas existe essa possibilidade. Então, quais são as causas da autodepreciação? Primeiro, comparação com os outros. Medir-se por padrões humanos leva a uma falsa noção de inferioridade. Eu vou só ler um texto aqui e vou citar para vocês, tá? Talvez vocês encontrem esse texto na lição, talvez não, eu não tenho essa lembrança se ele está ou não na lição. Pode ser que esteja. Segundo aos Coríntios 10, 12. Paulo está aqui rebatendo alguns que diziam que ele era meio metidão, quando estava longe, mas quando chegava perto ele não era a mesma coisa. E ele escreve para dar uma cajadada lá nos corintianos. E aí ele escreve aqui no verso 12: porque não ousamos nos classificar ou nos comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. E aí ele vai seguir o texto e ele vai dizer que ele se gloria em quem? Em Cristo. Se tem alguma coisa que eu deveria estar trazendo como um orgulho para mim, é que eu sou de Cristo. Eu fui lavado e remido por Cristo. Então, uma das coisas que traz uma autodepreciação é o quê? Quando eu me comparo com as outras pessoas, eu começo a cultivar aquele sentimento ali, aqueles pensamentos. Paulo está dizendo que para um crente, isso não deveria nem passar pela cabeça do crente, um negócio desse. Por quê? Porque ele não tem que se comparar com ninguém. Quer comparar com alguém? Compara com Cristo. De outras palavras, ele está falando, coloque-se no seu lugar e se toque. Você não é nem mais nem menos do que Deus pensou para você que você seria, na medida da fé que Ele te deu. Você não tem os 45 dons do Espírito, mas você é o último reino. Quem que deu o dom? Não é Ele que decide? Então você não tem que olhar, nossa, como eu queria ser como aquela pessoa. A Bíblia chama isso de quê? Cobiça. Isso é pecado, né? Então veja que disfarçado aqui na autodepreciação, eu não sou capaz, eu não posso. Na verdade está alguém que ainda não se viu como Deus diz que nós devemos nos ver. Por exemplo, outra forma de depreciação aqui: buscar a aprovação de outras pessoas. Quando a nossa identidade está baseada na aceitação dos outros, nós ficamos vulneráveis à rejeição e à insegurança. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas 1, verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Qual é o remédio que Paulo apresenta para uma pessoa que vive procurando a aprovação dos outros, agradar os outros, esse desejo de ser bem recebido? Você está fazendo isso para agradar Cristo? É o suficiente. Se vão te aceitar ou não. Aliás, Paulo é um bom exemplo de não aceitação. O homem só tomou por lado, o ministério dele foi um fracasso, pelo menos do ponto de vista humano. Mas ele estava preocupado com o quê? Agradar a Deus. Então, a pessoa que busca a aprovação dos outros, eventualmente, ela não vai receber a aprovação de todo mundo, ela vai se sentir diminuída, rejeitada, e aí ela apresenta esse quadro aqui. Nós teríamos outros exemplos. E o que a Bíblia diz? A Bíblia nos ensina que a nossa identidade não deve estar em nossa autoimagem, mas sim no que Deus diz sobre nós. Vamos ver aqui alguns exemplos. Esse você vai lembrar, Gênesis 1, 27. Na criação, o que Deus disse a respeito da humanidade ali sendo criada, Adão e Eva? Façamos o homem. Então, a primeira coisa que eu deveria me lembrar, se eu tenho algum valor, esse valor não é inato, ele me foi dado, e quem deu foi o próprio Criador. Ele me fez a sua imagem e semelhança. Segundo texto aqui, Efésios 2, versículo 10. Esse texto é fantástico.
Paulo está usando exatamente esse texto para falar a respeito de um valor que as pessoas deveriam ter. Diz assim, verso 27, 2:27, ou 1:27, não, peraí. Qual que eu abri aqui? 2:10, na verdade. Pois somos feitura dele. Você sabe que essa palavra feitura aqui, ela tem a ver com aquilo que o artista faz quando cria alguma coisa. É quase que se Paulo estivesse dizendo, nós somos uma obra de arte. E de fato sim, né? Porque Deus pega a terra, faz o barro, esculpe ali Adão, né? E sopra dele o fôlego de vida. Então Paulo está trazendo essa imagem de uma forma de se criar alguma coisa. Não é assim, jogou um pincel, uma tinta num quadro branco e ficou aquela tinta, nossa, que beleza, né? O pessoal compra esses quadros assim, compra. O cara pega lá um pincel e começa a fazer assim e tal, e o que saiu e vende. Como é que chama isso? Arte contemporânea. Deus é mais antigo, porque Ele é eterno, então Ele tem mais aquele hábito de criar ali, né, nos detalhes. Ele não joga. Quem joga assim é a teoria do Big Bang. Deus, Ele é mais detalhista na criação, né? Então Ele diz assim, pois somos feitura dele. Agora veja como Deus é detalhista, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que coisa profunda Paulo está dizendo. Nós somos, como cristãos, como novas criaturas, uma obra de arte de Deus, que teve como modelo o próprio Filho encarnado, e Ele nos modelou a ponto de nós podemos produzir para Deus obras, boas obras. Quando que Deus pensou nessa obra, nessa criação? O texto vai dizer, as quais Deus de antemão, antes de começar a fazer Adão, Deus já tinha pensado em todas as boas obras que aquela criação iria produzir para Ele, para que andássemos nela. Então, se alguém quer receber um up, né? Ali um estímulo, que seja uma linguagem bíblica. Vou ler só mais um texto aqui. Somos aceitos e amados em Cristo, por Deus em Cristo. Romanos 8, verso 1. Diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Voltando lá para Romanos 12, ninguém pensa a respeito de si mesmo além do que convém, mas sim, leiam aí, lembrem um texto importante, Romanos 12, verso 3. Agora me traduz o que então seria a medida da fé que Deus repartiu. O que eu creio que Deus repartiu comigo? A graça, a pessoa de Cristo, a capacidade de produzir boas obras. Tudo isso pode ser usado no aconselhamento para dizer para uma pessoa que se auto-valoriza demais que ela deveria estar debaixo de Cristo, e para aquele que está se autodepreciando que ele realmente tem algo precioso, que talvez, como Paulo diz, o vaso é de barro, mas o que está dentro dele é algo muito precioso, que Deus repartiu. E o que traz essa realidade na vida de alguém? A fé. Então eu não preciso nem me autoexaltar e nem me autodepreciar, eu só preciso crer exatamente naquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Eu não sou ninguém diferente do que Deus diz ao meu respeito. Bom,
Eu poderia tratar aqui de outras coisas, mas vamos lá. Como que a gente pode corrigir então a autodepreciação? Em primeiro lugar aqui, né? Mudar a maneira de pensar, substituir mentiras por verdades bíblicas, esse texto que nós acabamos de ler. Aceitar que eles têm uma nova identidade em Cristo, que na verdade é Deus quem define quem nós somos. Servir os outros. Por que servir os outros? Eu não estou lendo na apostila, tá, meus irmãos? Vocês vão encontrar tudo isso no conteúdo da apostila, por isso que eu não estou citando. Foi esse o nosso combinado inicial. Eu sei que a maioria não entendeu, mas agora entendeu, né? Amém? Vocês estão perdidos aí? Porque eu estou só fazendo um resumo daquilo que nós veremos na lição. Por que servir os outros me ajuda na rejeição deste princípio da autodepreciação? Eu vou negar a mim mesmo, vou perder a minha vida para ganhar, eu vou pensar a respeito de mim só dentro do que convém, na medida de fé que Deus me deu, e eu começo a tirar os meus olhos daquilo que supostamente deveriam ser o centro das atenções, e eu começo a colocar na vida dos outros, na preocupação com os outros. Por exemplo, a maioria de nós aqui teve problema hoje, tivemos, né? Muitas preocupações. Eu acordei hoje, um dia cheio de coisa para fazer, tarefas, e quando deu 2 horas da tarde, eu recebi uma mensagem no celular, uma pessoa pedindo oração. Sua esposa tinha acabado de entrar num exame desses que faz com contraste, e ele tinha tido um problema lá, uma coisa tinha acontecido e ele estava pedindo oração. Nós saímos, estávamos numa reunião pastoral, saímos da reunião e fomos lá onde ele estava para ver como é que ela estava. Chegamos lá, ela tinha falecido. É alguém da igreja, alguém conhecido. Nós, já pensou se eu ficasse minha vida toda preocupado com as minhas coisas? Nossa, meu dia hoje, tudo bem, ó, você fica aí que eu tenho outras coisas para fazer. Eu estou aqui com vocês, obviamente, é um compromisso que nós temos, né? Meu pastor me disse, não, vá para lá, depois você volta. Mas a preocupação que aquela família requer de nós é muito maior do que qualquer um dos nossos problemas aqui hoje. Talvez amanhã você seja alguém realmente alvo de uma atenção das outras pessoas para com você. Agora, se você vive só olhando para você, isso tem a ver com o cristianismo? Não tem. O cristianismo é servir os outros, é olhar para as outras pessoas. Então a primeira coisa que a gente precisa lidar conosco é: por que eu estou tão preocupado com essas questões na minha vida? Se eu for cavar a fundo, é provável que eu descubra que o problema é que eu olho mais para mim mesmo. Eu lembro de alguém que dizia que muitas vezes a unha encravada que dói na gente é pior do que um câncer na vida do outro. Eu sou capaz de ficar reclamando o dia inteiro, mesmo sabendo que tem outras coisas muito mais sérias acontecendo, porque eu olho para mim, eu exijo para mim, eu quero para mim. Então essa lição vai ensinar a gente a olhar para as coisas de uma outra perspectiva. Ela vai nos confrontar de uma forma dura, e você vai ficar impactado com a linguagem aqui. Mas como você já está na nona, você já está com o couro aí bem molinho, de tanto tomar chibatada, né? Então não vai ser um problema. Agora, a gente já tratou as raízes da exaltação pessoal, e antes do intervalo eu quero tratar aqui de um outro assunto, né? Dentro dessa perspectiva, e o que a Bíblia diz. Quando nós tratamos a respeito do orgulho, da autoexaltação, isso aí tem a ver com imaturidade, mas tem a ver com o coração. Existem várias formas, e vocês vão ver na lição, por exemplo, que nós podemos achar que somos humildes. Quando alguém acha que é humilde, ele já não é humilde. Se alguém fala, não, é que eu sou uma pessoa humilde e tal, ele não é humilde. Ele é um caçador de elogio. Mas alguém pode achar
que ele está numa condição de humildade sem ser realmente humilde. Por quê? O orgulho, ele é um pecado tipo a AIDS. Ele baixa a imunidade espiritual das pessoas a ponto delas não perceberem mais os outros pecados. É muito difícil um orgulhoso reconhecer os seus próprios pecados, porque ele não tem mais essa capacidade de combater os pecados. Então, o pecado do orgulho vai trazer uma série de outros pecados como prática na vida do indivíduo. Quando a gente vai, por exemplo, para um gabinete, aconselhar as pessoas, tal, normalmente elas vêm com um monte de problemas. E elas identificam os seus problemas e elas trazem as suas preocupações. Primeira coisa que a gente vai aprender ao longo desses exames aqui, nós vamos ver no estudo de caso, é que na maior parte das vezes o indivíduo que chega com muitos problemas, ele chega na verdade com um problema central que causou todos aqueles outros problemas. Meus irmãos, na grande maioria das vezes a primeira coisa que a gente deveria tratar é o pecado do orgulho. É o pecado do orgulho, porque ele se torna uma forma de idolatria. Enquanto eu não consigo lidar com aquilo de forma bíblica, eu vou estar só enxugando gelo. Então, quando o texto vai falar da autoexaltação, sendo a mesma coisa que a autodepreciação, é porque essa pessoa orgulhosa faz a mesma coisa que alguém que é supostamente humilde faz. Ele olha para si como sendo de toda a realidade que ele vive. Veja aqui, o que seria um coração humilde? Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6. A humildade aqui bíblica, 1 de Pedro 5, 6. Ele diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Não sei se você conhece o contexto da carta de Pedro, mas essas pessoas estão sendo perseguidas, estão sofrendo, tiveram parentes mortos, eles foram expulsos da terra deles, eles estão vivendo ali naquelas cidades, né, no Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia. Eles não estão mais vivendo ali onde eles moravam, perto de Jerusalém, e eles são chamados de forasteiros dispersos, né? Pedro está dizendo que isso faz parte do plano de Deus para eles. A gente não tem tempo para entrar na carta aqui. E quando Pedro vai aplicar isso, ele vai dizer: então, já que vocês entenderam tudo isso, vocês foram chamados para ser igreja, lembra lá, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês devem viver assim, se abstendo das paixões carnais, abrindo mão dessas coisas e tomando um genuíno leite espiritual, para que a salvação de vocês progrida, tudo mais. E lá no final ele começa então a aplicar: portanto, vocês devem se humilhar diante de Deus. O que ele está querendo dizer então com se humilhar aqui? Suportar sofrimentos. Agora pense que tipo de sofrimento ele está tratando aqui. Tinha morte naqueles dias, as pessoas eram perseguidas e mortas por causa de Cristo. Era um tipo de humilhação. Imagine o filho vendo o pai ser morto porque o pai não nega o Senhor, e sendo humilhado, arrastado na rua, pelado, preso, né? Anos depois, aqui é antes do incêndio lá que Nero coloca em Roma, né, do fogo. Naqueles dias, no ano 70 da era cristã, crentes eram empalados e acendidos no meio da rua como tochas humanas. Vergonha. Eles eram cuspidos, eles eram lançados na prisão. Tudo isso por estar fazendo o que era certo. Então a humilhação por Pedro aqui não é dizer alguém falar uma palavra de ofensa: nossa, você me humilhou. Não é isso, é coisas muito maiores. E mesmo essas maiores ele está colocando aqui: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Bom, então é Deus que está fazendo tudo isso. É exatamente o que Pedro está dizendo nessa carta. Deus tem um plano de tudo isso para ele.
Nós poderíamos apontar um. O fato deles serem perseguidos em Jerusalém, eles cumprem Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles já estavam indo para os confins da terra, que a perseguição que se deu lá no capítulo 4, depois da morte de Estevão, fez o que com eles? Tiveram que sair e cumprir. Por isso que ele está colocando-se debaixo da poderosa mão de Deus. Deus permitiu que eles fossem perseguidos e estavam humilhando aquele povo, mas ele diz aqui, para que ele quem Deus, em tempo oportuno os exalte. A pessoa que se exalta a si mesmo, ele não quer que Deus humilhe, ele não quer o caminho de Deus para se parecer com Cristo. O caminho de Deus pode ser humilhação. Como é que Deus treina a gente para nós sermos mais humildes? Como é que seria um treinamento de Deus quando você olha assim, eu quero que o Senhor me faça uma pessoa mais humilde? Segundo o texto de Pedro aqui, como é que funciona isso na escola de Deus? Pode falar? Ser exprimido. Quando você ora assim, você tem que orar sabendo o que você está pedindo. Porque se você orar pedindo humildade, Deus vai te humilhar. Porque não existe um caminho para aprender humildade que não seja o caminho da humilhação. Então, uma pessoa que quer ser como Cristo, e quer se humilhar como Cristo se humilhou, abrindo mão da sua glória, se tornando servo, indo para a cruz, sendo ali chamado de maldito, ele deve entrar no caminho desse tipo de sofrimento aqui. Agora veja, o que é isso senão, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Ou quem quiser ganhar a sua vida, perca ela. Não é isso que Jesus está dizendo? Isso é ser discípulo de Cristo. O sujeito veio para a igreja, mas será que ele entendeu o que ele veio fazer aqui? É isso que um bom conselheiro tem para ensinar. Eu vou te mostrar o que é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo não é que ele vai te elevar nas alturas e você vai voar nas asas do Espírito, você vai ser cabeça e não cauda, você vai prosperar. Pode até ser, mas e se não for? É fake news? É propaganda enganosa? Porque a Bíblia diz que eu devo ensinar outras coisas também. O sujeito está preparado para abrir mão dos seus prazeres e desejos e vontade para ser o que Cristo quer que ele seja. Essa é a autoconfrontação bíblica. E se Deus quiser me dar um câncer como uma forma de sofrimento, uma forma de me ensinar a depender mais dele, ele não pode fazer isso? Aí eu vou passar o resto da minha vida dizendo, se eu tenho um pecado escondido, eu preciso, eu vou lá, vou para a cura, e se Deus não quiser curar? Se Deus não quiser curar, ele não pode? Porque eu sou filho de Deus, ele não pode agir assim comigo? E se Deus não quiser me colocar naquele patamar do ministério que eu fico vendo os outros? E se eu nunca for um pastorzão famosão, poderosão? E daí? Eu não posso? Não posso. Deus me chamou para o ministério nas nações. E se for só lá na sua rua? Não serve? Então, vejam que essas coisas são sutis. E elas são embaladas num papelzinho muito bonito, que parece que você está querendo uma coisa legítima, desde que isso tenha sido lá no seu coração bem examinado. Lembra de uma frase que eu comentei com vocês? Nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. Então eu decido me humilhar e aceitar o que Deus tem para mim e contente com a vontade de Deus quando eu quero agradar a Deus. E eu decido não fazer isso quando eu quero agradar a mim mesmo. Então, para ter o que eu quero, eu sou capaz de ir contra o que Deus quer para mim. E eu insisto. O apóstolo Tiago vai dizer: pedis e não recebeis,
porque pedis mal. O que ele está querendo dizer com isso? Eu não sei as frases, o abracadabra bíblico, para despertar o gênio, para me dar o... né? Não, ele termina dizendo para a própria vanglória. Vocês querem essa satisfação pessoal, por isso que Deus não dá. Deus não é cego, ele conhece o coração. Então, quando eu lido com o eu de forma assim, direta, categórica, e vou para a Bíblia para sondar o meu coração, isso vai me colocar alguns desafios. Então, uma das coisas que normalmente acontecem quando uma pessoa vem para buscar ajuda, e ela está sofrendo mesmo, de fato, né? Nós temos várias formas de sofrimento assim, que realmente machucam o coração. A gente pode chamar isso de autocomiseração. O sofrimento é real, mas qual é o problema? É o foco excessivo naquele sofrimento. O mundo tem que parar porque eu estou sofrendo. Ninguém pode ter alegria porque eu estou sofrendo. Como é que alguém pode rir se eu estou sofrendo? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Lá, acho que Romanos tem um texto que diz aí: sorri com os que, ou alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Existem as duas realidades, né? O que vive a autocomiseração, ele não admite. Tem gente que gosta de ficar lambendo feridas. Você vai conversar com ela, ela não supera. É sempre o mesmo assunto, é sempre a mesma ferida. O que isso aponta? Esse olhar excessivo. O problema de fato existe, pode ser algo muito grave, mas uma vez apresentado a Deus, uma vez buscada a solução, qual é o segundo passo para uma pessoa madura e crente? Eu sigo a minha vida. Paulo não orou 3 vezes lá pedindo que Deus tirasse dele o espinho da carne? E o que o Senhor Jesus falou para ele? Paulo, minha graça te basta. Ou seja, eu não vou tirar. E ele entendeu, e ele seguiu a vida dele. Por quê? Porque a fraqueza de Paulo podia ser alguma coisa limitante para ele, mas não limitava Deus em nada. E Deus continuou usando ele daquele jeito, doente, fraco, quem sabe fosse uma enfermidade física, né? Uma deficiência, alguma coisa, uma lembrança. Ninguém sabe o que é o espinho na carne. Que bom que a gente não sabe, porque a gente pode aplicar para um monte de coisa, né? Na vida da gente, porque na verdade cada um de nós tem o seu próprio espinho, que às vezes não sai, e Deus não vai tirar, e a pessoa que fica ali, autocomiseração como um princípio de vida, foca em si mesmo, e as características são essas: é foco excessivo no próprio sofrimento, desânimo e reclamação constante, sentimento de injustiça. O que a Bíblia diz sobre isso? Diz que Deus nos fortalece mesmo em meio às dificuldades. Segundo aos Coríntios 12, 9 em diante, 12, 9 e 10 vai dizer exatamente isso. Olha só o que diz o texto aqui. O texto que eu citei de Paulo: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, que sobre mim repouse o poder de Cristo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quanto mais eu dependo de Deus, mais de Deus tem na minha vida. Então Paulo está enxergando o mesmo sofrimento de uma outra perspectiva. Eu não vou ficar murmurando e ficar, nossa, como eu sofro, né? Minha vida, ela realmente, pensa, só eu e Jó vivemos o que eu estou vivenciando aqui. Não, é um sofrimento real, Deus conhece, eu já orei, já apresentei a Deus. Agora eu preciso encontrar uma razão para isso na minha vida. Eu já tenho. É Deus que está me ajudando a lidar com a vida, e quanto mais eu estiver fraco, mais eu estou forte, porque é mais de Deus na minha vida. Devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Nós lemos lá o texto de 1 de Pedro 5, 6, é o verso seguinte, 7.
Romanos 8, 28 e 29 vai dizer o que? Que nós temos um consolo na nossa esperança e nas aflições. Por quê? Porque Deus planejou tudo isso. Deus nos fez entender na pessoa de Cristo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas compreendem os sofrimentos também? Ou só as vitórias? É claro que também os sofrimentos. E o final disso é que Ele vai nos transformar a pessoa de Cristo, semelhante à pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, conclusão aqui, um resumo da lição, porque tem muita coisa preciosa que você vai se esbaldar, é que existem 3 problemas aqui abordados, mas todos eles têm o mesmo problema em comum: o eu. Enquanto eu não lidar com esse foco na vida do indivíduo ou na minha própria história, eu não consigo me livrar. Seja o sujeito que se exalta a si mesmo, né? Ou seja, o que se autodeprecia, esse que fica remoendo e lambendo as feridas, todos eles têm um olhar em si mesmado. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina que seria no último dia? Deixa eu ver se eu acho o texto de Tiago que fala a respeito disso. Tiago não, Timóteo, 2 Timóteo 3. Se você abrir primeiro aí, eu estou no outro aplicativo, acho que verso 2 em diante, se não me engano. Exato, vou ler aqui, verso 3, 1, 2 Timóteo 3, 1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por que seriam terríveis esses tempos nos últimos dias? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. A gente costuma olhar para as pessoas e preocupar: eu não posso andar com gente assim. Você já parou para pensar que você pode estar sendo assim? Exato. Então, qual é a nossa lição lá de Mateus, lá atrás, capítulo 7, versículo? Tira primeiro a trave